As últimas horas foram momentos de celebração e comemoração no Congresso Nacional em Brasília, onde a anistia para salvar Bolsonaro já é dada como certa, tá bom? Eu vou trazer para vocês os detalhes do que aconteceu em urgência no plenário nas últimas horas. Aliás, isso aconteceu de ontem para hoje, na madrugada. Nós não estávamos esperando e acordamos hoje com essa notícia que está sendo celebrada por milhões de bolsonaristas espalhados pelo Brasil. Só, gente, que tudo que acontece em Brasília, vocês sabem que tem que passar também pelo Senado. E o Senado parece que não está muito animado ali em salvar Bolsonaro e os demais presos do dia 8 de janeiro de 2023, onde eles invadiram ali, vocês sabem aquela história toda, né? A destruição que foi. E não só isso. Eu acho que a decisão mais importante de tudo isso está nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu fiquei chocado quando eu vi essa matéria. Por quê? Porque o Lula deu uma entrevista a um canal de televisão internacional. E, gente, vocês têm ideia do que disse o Lula? Eu realmente fiquei chocado porque eu não esperava que ele iria tomar essa decisão em relação ao Bolsonaro. Mas, claro, estamos falando do Lula. E vocês sabem que o Lula e o Bolsonaro quase sempre não se dão muito bem, mas eu acredito que o coração de Lula está, sabe, um pouquinho mais sensível em relação ao sofrimento de Bolsonaro, principalmente com todos esses problemas de saúde. Preparem o coração então, porque as informações são muito importantes a partir de agora. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, quase 178 milhões de visualizações. Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia. Proposta poderá ser votada nas próximas sessões do plenário. A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei 2162-23 sobre a anistia aos participantes de manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridos entre os dias 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor, se a proposta virar lei. Foram 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. A data de votação do projeto ainda será definida. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara. O presidente da Câmara, Hugo Motto, Republicanos da Paraíba, afirmou que um relator será nomeado hoje, quinta-feira, para apresentar a versão de um texto que encontre apoio da maioria ampla da Casa. Segundo Mota, há visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 e, portanto, caberá ao plenário decidir. Mota explicou que buscará construir um futuro relator que traga pacificação para o país. Tenho convicção que a Câmara conseguirá construir essa solução que busca a pacificação nacional, o respeito às instituições, o compromisso com a legalidade e levando em conta também as condições humanitárias das pessoas que estão envolvidas nesse assunto, declarou. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em base de diálogo e respeito. Bem, gente, o que aconteceu foi uma permissão, eles concordaram em colocar em votação, tá, essa anistia que pode acontecer amanhã, pode acontecer segunda-feira, semana que vem, mês que vem, mas eu acredito que acontecerá muito em breve, tá bom? Ou seja, mais de 300 deputados votaram a favor de dar uma anistia aí para aquelas pessoas do dia 8 de janeiro de 2023 e, claro, incluíram o Bolsonaro e os outros 7 réus que foram condenados semana passada. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo. Só que o Lula, gente, ele não vai deixar isso barato, né? Principalmente porque o Lula ficou preso aí quase 2 anos. Quem não se lembra, né? O Lula, ele falou sobre a anistia a Bolsonaro. Pode ficar certo de que eu vetaria. Ou seja, se for passar por Lula, ele não vai permitir que essa anistia aconteça. Agora, gente,
Outra coisa muito importante, antes que chegue a Lula, tem que passar pelo Senado. E o Senado, vocês sabem, né, que está mais a favor aí de não perdoar essa anistia. Vocês sabem muito bem, principalmente aqueles que acompanham a política brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse em entrevista exclusiva à BBC News Brasil e à BBC News que vetará a proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, caso o Congresso Nacional aprove um projeto de lei que tramite no Parlamento e que pode ir à votação nos próximos dias. Se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo de que eu vetaria, disse Lula. A entrevista foi concedida ontem, tá bom? No Palácio da Alvorada. A declaração de Lula acontece em meio à intensa movimentação no Congresso Nacional, organizada pela ala bolsonarista, que pressiona o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, a colocar o texto em votação, e foi o que aconteceu ontem, já no final do dia. A expectativa entre lideranças bolsonaristas é de que Mota libere a votação, como fez, de um pedido de tramitação da proposta em regime de urgência, e essa informação se confirmou no dia de ontem, né, gente? Que acelerou aí a apreciação do projeto. Apesar de dizer que vetaria a anistia, Lula tentou se distanciar do assunto, indicando que caberia ao Congresso e não a ele decidir sobre o assunto. O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e votar a anistia, isso é um problema do Congresso, disse o presidente. Bolsonaro foi condenado no dia 11/9 pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão no processo que apurou uma tentativa de golpe de Estado entre 2021 e 2023. Sua defesa negou a participação do ex-presidente do caso e alegou que ele é inocente. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como ainda cabe recurso da condenação do ex-presidente, ainda não houve definição sobre em que local ou presídio ele irá cumprir sua pena. Mesmo que Lula tente barrar a anistia, seu veto ainda poderia ser derrubado pelo Congresso. Além disso, o tema pode voltar ao Supremo Tribunal Federal porque, ao longo do julgamento de Bolsonaro, ministros da Corte afirmaram que indultos e anistia para esses tipos de crimes poderiam ser considerados inconstitucionais, e eu acredito que é isso que vai acontecer, né? Na entrevista, Lula também criticou a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional PEC da blindagem, que criou dificuldades para a abertura de investigações criminais contra parlamentares. A medida ficou conhecida por críticos como PEC da blindagem e foi aprovada por ampla maioria na casa, inclusive com o voto de parte da bancada do PT. Sim, acreditem se quiser, 12 deputados votaram a favor da PEC da blindagem, deputados do PT. Se eu fosse deputado, eu votaria contra. Se eu fosse presidente do meu partido, orientaria para votar contra. Aliás, eu votaria para fechar a questão e votar contra. Há 4 dias de embarcar para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, Lula criticou o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que não ligou para o americano por entender que ele não quer diálogo. Bem, pessoal, deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham, né, dessa esperança aí para Bolsonaro. Gente, se Bolsonaro for preso, ele vai ficar pouco tempo atrás das grades, tá? Vocês podem ter certeza disso. Agora, o que eu não acredito é que ele irá conseguir de volta os seus direitos plenos para se candidatar a um cargo público, tá? Pelo menos por 8 anos, tá? Isso não vai acontecer e não vai ser perdoado. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo. Lula está certo? Está errado? Bolsonaro merece perdão ou não? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!